Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Laide, presto serviço aqui na PVS, sou também associada, e eu cuido do Renopaz, que é um projeto social, já desde 2003 que o Renopaz existe, que é formado por esposas de diretores e conselheiros, com esse objetivo de fazer beneficência. E, nesses últimos tempos, nós temos ajudado, com bastante frequência, 2 entidades, né? Então, a gente trabalha com entidades de São José, de Caçapava e de Monteiro Lobato e Jacareí. E através dessa ajuda que vocês dão, através da contribuição, participando dos nossos eventos, das palestras, né? E a gente consegue atender às necessidades dessas empresas, dessas entidades, né? E a gente também agradece muito aos palestrantes, porque eles vêm aqui sem nenhum custo, né? Dedicando um tempo deles, transferindo um conhecimento, e com isso a gente consegue atingir bastante gente de uma maneira positiva, ajudando, né? Nesse último ano, nós doamos mais de 5 toneladas, entre alimentos, roupas e medicamentos, né, que são as coisas assim que, às vezes, a gente vê que falta muito mesmo. Tem bastante entidades carentes, né? Então, a gente procura ajudar essas entidades. E eu cuido dessa, e também nós estaremos lançando agora, provavelmente em julho ou começo de agosto, um outro programa social que chama-se Profissional Experiente. O Profissional Experiente, ele vai procurar mecanismos, né, dando cursos, palestras e parcerias com empresas, RH de empresas, para aquelas pessoas que queiram retornar ao mercado de trabalho. E tem muitas pessoas ainda que são jovens, né, e querem retornar ao mercado de trabalho. Eu falo, eu tenho 70 anos e estou trabalhando. E tem gente mais idosa que eu que trabalham e querem trabalhar. Então, eu acho que a gente tem que arrumar mecanismo para ajudar essas pessoas, né? Então, esse profissional experiente, ele vai ajudar as pessoas que querem retornar. Mas também tem aquelas pessoas que já fizeram uma transição de carreira. Eles não têm interesse em voltar ao mercado de trabalho, mas sim divulgar o trabalho deles. Tem muitas pessoas, por exemplo, que hoje são advogados, contabilistas. Nós aqui temos mesmo hoje, né, o Teófilo? Pessoas que já fizeram transição e hoje a gente pensa como que a gente vai poder ajudar essas pessoas também. Então, a gente vai criar tipo um corporativismo. Se eu preciso de um contabilista para fazer meu imposto de renda, se eu preciso de um advogado, eu vou entrar na plataforma e ver se eu acho alguém com esse perfil e vou dar uma certa preferência, a não ser que eu já tenha uma pessoa que seja da família, que já faça esse tipo de trabalho para mim. Mas, caso contrário, eu vou buscar dentro da plataforma, criando esse corporativismo para ajudar as pessoas. Então, é um projeto bem bonito, que a gente já está bem delineado, logo já vai ser liberado o site, a plataforma, e as pessoas vão poder divulgar os seus negócios lá dentro, e então vai ser bem bacana. Então, a PVE está muito nisso, sabe, de tentar ajudar o nosso público, né, da melhor maneira possível. E a gente agradece muito, porque, como é um projeto social, o profissional também, nós estamos com muitas parcerias com RH de empresa, com empresas, com entidades, né? Então, todo mundo que quiser colaborar será sempre muito bem-vindo. Bom, eu quero agradecer especialmente a nutricionista Laura de Almeida Araújo Límia. O currículo dela é imenso. Eu falei, o currículo dela já dá uma palestra, mas eu vou falar algumas coisas só. Ela é formada em nutrição pela Universidade do Vale do Paraíba, né, pela Univap. Ela tem pós-graduação em nutrição aplicada à terceira idade pela Universidade São Camilo e nutrição clínica, que trata de metabolismo, prática e terapia nutricional, pela Universidade Estácio de Sá. Daí ela tem vários cursos. Como experiência profissional, ela já atuou na Unidade Vicentina Promocional, como nutricionista clínica e alimentação coletiva. Ela também faz atendimentos nutricionais em geriatria
particulares, é sócia proprietária do espaço Reviver, que é um espaço de saúde, fisioterapia ortopédica, nutrição no envelhecimento saudável e pilates. E sempre muito focada na nutrição. E atualmente ela está atendendo também, prestando serviço na rede de reabilitação Luci Montoro. Depois a gente libera também para vocês os dados dela, né? E depois também a gente vai enviar, se alguém quiser certificado, e nós estamos gravando, depois a gente posta no YouTube, né, na nossa plataforma, daí quem quiser também pode rever a palestra, né? E ela vai deixar com certeza o contato dela, né, Laura? Então eu agradeço mais uma vez a presença e chamo a Laura, a quem também agradeço pela oportunidade de nos brindar com essa palestra. Boa noite a todos, né? Muito obrigada, Laide, pela abertura, né, de estar vindo aqui conversar um pouquinho com vocês, partilhar um pouco sobre o conhecimento sobre a nutrição, né? Essa oportunidade que eu acredito que todo mundo um dia poderia passar em consulta com uma nutricionista, porque eu acho que é essencial, né? Hoje a gente vê várias questões, né, aplicadas à parte da alimentação mesmo, ou fatores, né, que desencadeiam, que através da alimentação muitas vezes a gente pode corrigir, né? Um campo que está crescendo muito, vem sempre sendo com novos projetos, novas pesquisas, né? Então é um campo que realmente sempre está crescendo em exploração, tá? Então, antes de começar, eu queria perguntar para vocês, todo mundo conhece o que um profissional de nutrição faz? Sim? Tá, joia. Então, não sei se todo mundo já passou, se algumas pessoas não passaram, mas o profissional da nutrição, né, o nutricionista, ele é um profissional da saúde que vai cuidar da parte da alimentação da pessoa, né? Avaliando o exame bioquímico, analisando o perfil alimentar da pessoa, as patologias que apresenta, né? E aí, nisso, vai montar um planejamento alimentar para ser aplicado, né? A pessoa aplicar no dia a dia dela, né? Dentro da área da parte clínica, né? Além da parte clínica, tem em hospitais, restaurantes, né? Cuidando da parte de alimentação coletiva, enfim, é uma área que está se expandindo também cada vez mais, e a gente vai falar um pouquinho sobre a parte clínica hoje. Tá? E já adentrando nessa parte clínica, né, hoje em dia recebo muitos pacientes, e vocês certamente conhecem alguém, que precisa perder peso, que já tentou por si só perder peso, e muitas vezes entra nessa questão, né? Ou uma restrição muito severa, uso de sopas, né, sopas prontas, uso de shakes, muitas vezes substituindo a alimentação, e, infelizmente, remédio. Né? A gente tem o campo da medicina aí, né, nada contra, mas a parte de reeducação alimentar é algo que você tem que ser construído dia a dia, é um pilar, é um caminho que não é fácil, né? E muitas vezes o paciente chega para a gente fazendo várias dessas estratégias, né, por si só, né, pesquisando na internet, e o que ele encontra quando ele pesquisa na internet? Aqui, ó, dieta dos shakes, né? Perca 5 quilos em um mês. Dieta do metabolismo rápido, faz perder até 10 quilos em 28 dias. E muitas pessoas querem perder peso para ontem, né? Ou daqui a um mês eu tenho um casamento, eu tenho que estar muito bem. E não é assim, né? A pessoa passa, às vezes, 50 anos, 60 anos comendo de uma maneira, de um jeito, né? E não vai ser um mês, 7 dias que vai mudar da água para o vinho, vai emagrecer, e não é assim. E muitas vezes a pessoa acaba indo, às vezes, para uma cirurgia bariátrica, né? Ao invés de trilhar este caminho de uma alimentação saudável, de reeducar, né? Isso aqui basta a pessoa querer, né? A reeducação alimentar basta a pessoa querer,
né? Não está nas mãos do nutricionista em si. O nutricionista, sim, vai auxiliar nesse processo, vai acompanhar, mas grande parte, né? A gente fala que 90% é o paciente que precisa colocar isso em prática, né? Porque às vezes a gente recebe um paciente que joga a responsabilidade no colo do nutricionista, no colo do médico, mas não, achando que vai fazer milagre. Só ir pela porta do nutricionista, já estou com 10 quilos a menos. E não é assim. Ali é um início, é um processo e começa, e muitas vezes não é fácil, né? E aí, nisso, a pessoa entra nesse ciclo vicioso de ganho de peso, nessas inúmeras tentativas que a pessoa faz de restrições alimentares severas, né? E o que acontece, né? A pessoa está insatisfeita com o seu corpo. Ai, quero perder uns quilos, está me incomodando. Então, com isso, ela faz uma restrição alimentar. Só que é uma restrição muito severa, né? Às vezes pula de fazer uma refeição, deixa de fazer, né? E aí vem a frustração e a tristeza. A pessoa fala, poxa, estou fazendo tudo isso, parece que não está adiantando nada, né? E continua com aqueles mesmos hábitos, não pratica atividade física, né? E aí, nisso, fala assim, já que eu não estou fazendo nada, vem o desejo do alimento proibido. Nossa, vou comer o brigadeiro, né? Aí faz aquela panela de brigadeiro, come o brigadeiro de uma vez só, né? E aí vem o exagero, né? Do alimento proibido, seguindo esse ciclo, né? E nisso vem a culpa e o ganho de peso. Vou enfiar o pé na jaca aqui, já não está adiantando mais nada, e aí vem a culpa. E nisso vem a insatisfação corporal, restrição, e nisso a pessoa não sai desse ciclo, né? Por isso que a intervenção de uma nutricionista aqui neste momento é o essencial, porque ela vai fazer um planejamento, né? Vai te acompanhar durante todo este processo, tá? E aí, por que a gente, né, tá tendo um aumento do sobrepeso, aumento da obesidade, e por que a gente está engordando cada vez mais, né? O que nós temos hoje? Opa, aqui. Começando lá na fase infantil, né? As crianças brincavam muito na rua, elas eram muito mais agitadas, fazendo muitas atividades, né? E hoje o que a gente tem? Muito tempo exposição às telas, no modo geral. Televisão, tablet, celular, né? Antigamente, fazia-se refeição entre família, né? O quanto é importante você sentar à mesa, você sentar com a sua família, sem distração nenhuma, você fazer uma refeição de qualidade, com tempo, prestando atenção naquilo que você está comendo, né? E hoje a gente vê muitas pessoas sozinhas, comendo na frente da televisão, não percebem aquilo que está comendo, e quando vê no prato, a comida já foi, né? Está prestando atenção na televisão e nem vê o que está comendo, né? Antigamente, a gente tinha muito mais a comida de verdade, que a gente fala. E hoje, um acesso muito maior a fast food, a comida pronta. Você liga, daqui 20 minutos a comida está na sua casa, né? Antigamente, a gente tinha um trabalho mais árduo, mais trabalhoso, né? Com maior atividade, dinamismo, e hoje, muitas vezes, é um trabalho home office. Nada contra, né? Mas é um fator também que a gente precisa prestar atenção, né? Antigamente não tinha muito estresse, né? Quem não é estressado aqui, levanta a mão, ou já passou por uma situação assim, né? E hoje em dia a gente tem muitas preocupações. Preocupação com a casa, com o financeiro, com o trabalho, com os filhos, com a educação dos filhos, com a parte política, muitas vezes, né? Que a gente está vivendo atualmente. E outro fator, né, dentre números assim, que nem consigo citar todos aqui, mas antigamente nossos mercados eram básicos, né? A gente ia na quitandinha, comprava o alimento que precisava, e hoje a gente tem muito mais acesso. Olha só esse corredor aqui, com muito mais variedade, muito mais opções para a pessoa escolher, com estratégias que os mercados utilizam para colocar nas prateleiras de maior acesso, de mais fácil acesso, na boca dos caixas, né? Por que tem aquelas guloseimas ali na boca do caixa? Justamente
quando o caixa demora, a criança vai lá, pega, bota no carrinho, né? Aquela demora, ou coisas que normalmente a gente precisa e a gente não lembra, uma pilha, então já está ali para a gente comprar, né? Então, um chiclete, uma bala, então é um acesso muito mais fácil, né? E aqui, nisso, a gente tem o ambiente obesogênico. Né? O que é um ambiente obesogênico? É um ambiente que propicia o aumento do peso, a pessoa a ser obesa. Né? E aí, pensando nisso, na parte do idoso também, a gente tem outras questões, né? Como medicamentos, comportamento alimentar, que acaba alterando ao longo do passar dos anos, o estilo de vida, um estilo de vida mais sedentário, mais parado. Doenças presentes, com certeza a gente não pode esquecer delas, né? Às vezes uma artrite, uma artrose que limita a prática de atividade física, né? Idade também, que altera conforme o tempo vai passando, ambiente externo, prática de atividade física e a genética também aqui, que de certa forma influencia, né? Muitas vezes a pessoa, para livrar a culpa dela, mas meus pais eram assim, né? Então coloca a culpa na genética e muitas vezes não necessariamente, né? Basta nós escolhermos como que a gente vai querer conduzir a nossa vida, tá? E aí, falando na questão do envelhecimento, né? O envelhecimento interfere, sim, na nossa parte alimentar, né? Então, eu listei algumas coisas aqui, eu vou passar bem breve para a gente se aprofundar na parte da prática mesmo, tá? Então, alteração hormonal com o passar da idade, né? Vai alterando a questão dos hormônios, que também influenciam no peso. Mudança dietética, né? Então, aqui a gente pode, né, pensar mais em consistência da alimentação. Às vezes, né, a gente está falando de um idoso assim, que às vezes tem uma prótese, que tem que prestar mais atenção naquilo que come. Alteração do paladar e olfato também, com o passar da nossa idade, né, o paladar e o olfato vão alterando também. Então, muitas vezes o idoso ele tem preferência por um doce do que por alimentos salgados, né? Então, a gente tem também todo um trabalho diante disso. Redução da ingesta alimentar. Aqui a gente já fala também, está falando do envelhecimento, né? Mas redução da ingesta alimentar, pensando às vezes numa perda de peso. Então, o idoso é mais inapetente, né? Quando a gente fala da alimentação. Maior lentidão do metabolismo, então não processa, né, na mesma velocidade com que um jovem, um adulto processa. Então, às vezes fica com um empachamento, né, se sente mais cheio, às vezes pula a refeição, né? Mudança na composição corporal, né? Isso aqui já começa lá com 40 anos. Né? A gente tem uma redução ao longo do tempo da massa muscular e um aumento do tecido adiposo, né? Isso é natural, isso é do processo do envelhecimento, né? Não tem como a gente mudar isso, né? Dificuldade na absorção de nutrientes, então muitas vezes acontece uma deficiência nutricional e aí a parte da nutrição também investiga isso. E mastigação e deglutição, como eu já falei aqui, né? Paladar e olfato. E às vezes tem uma prótese mal colocada, que acaba também interferindo na parte da alimentação, tá? E hoje em dia, o que a gente tem, né? Falando já do envelhecimento, o perfil daqui a alguns anos que a gente vai ver com o aumento do envelhecimento. Então, isso aqui é um estudo de 2018, e aqui mostra a pirâmide, né, da faixa etária. Então, a gente tinha, né, mais pessoas com 15, 19 anos, 35 aqui, e ia diminuindo conforme entra a terceira idade aí, né? E aí, em 2060, olha como não é mais uma pirâmide, né? Então, a quantidade de idosos vão aumentar, né? Vai aumentar ao longo desse tempo e né, pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, né? Então, 1 a cada 4 brasileiros será idoso, né? E aqui, falando das patologias, né, que de certa forma estão um pouco relacionadas com a alimentação, hipertensão, olha aqui, né, em 2019, lá um projeto também, uma pesquisa feita com idosos com mais de 80 anos, né, a prevalência de pessoas com hipertensão, né,
61,7%. Outra questão relacionada à alimentação, a diabetes, né? 20,3%, colesterol alto, né? Tudo são fatores que, com alimentação, sendo intervido, né, mais cedo, a gente pode corrigir isso. E aqui eu lanço uma pergunta. Quem quiser responder pode responder, mas se não quiser, fica para vocês pensarem aí, né? E você, tem cuidado do seu processo de envelhecimento? Né? Às vezes, sim, não, vi umas perguntinhas aí por cima. Então, todo mundo está em fase de envelhecimento. Eu estou num processo de envelhecimento, vocês estão, né? E aí, a gente vai começar a pensar lá quando tiver os 80 anos, tiver 60 anos, ou a gente já vai cuidar nessa idade que a gente está hoje, né? O que você tem feito para melhorar seus hábitos de alimentação, sua prática de atividade física, saúde mental, que é muito importante isso também, né? Então, vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente se perguntar isso todo dia e ver o que a gente está fazendo na nossa rotina, no nosso dia a dia e mudar, né? Basta a gente, né? Se a gente quer ter um futuro, né? Um envelhecimento saudável, a gente tem que começar hoje, não é plantar um dia para colher no outro dia. Ninguém planta desse jeito para colher no dia seguinte, tá? E aí, falando nisso, acho que todos vocês aqui, por estarem numa palestra de nutrição, né, para saber mais sobre alimentação, estão querendo mudar um pouco a alimentação, ter mais conhecimento. E aí, para falar mais sobre isso, a gente peguei informações baseadas praticamente, né, nesses 2 guias, né, que é o guia da pessoa idosa, tá, da alimentação saudável para a pessoa idosa, e o guia alimentar para a população brasileira. Lógico, tem outros documentos também, né? Mas basicamente foi nesses daí que a gente tem disponível na internet, que aí eu me baseei também para estar passando conhecimento para vocês, tá bom? Bom, o que fala, né? Vou agora passo a passo. Faça pelo menos 3 refeições, sendo café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches intermediários, tá bom? Além disso, faça sua refeição em um lugar confortável, à mesa, de preferência companhias, né? Desligue os eletrônicos e não permaneça muito tempo sem se alimentar. Isso é uma regra para todo mundo, fazer todas essas refeições? Não. Por isso que entra a parte da nutricionista, que vai avaliar individualmente o que cada um precisa, mas basicamente faça as refeições principais. Né? Se você sentir necessidade de fazer um lanche intermediário, para você não chegar com muita fome na hora do almoço, faça um lanche intermediário, um café da tarde, né? Muitas vezes a pessoa, eu não janto. Então, acha que está arrasando, não jantar, vai perder peso e não sabe o quanto isso está sendo prejudicial. Por quê? Você vai permanecer, às vezes, 6, 8 horas em jejum e o seu café da manhã vai ser um exagero. Né? Às vezes a pessoa acorda, já vai para a rotina, já vai cuidar da casa, fazer as coisas e não toma um café da manhã adequado, reforçado. Só vai almoçar. O que acontece? Aquele prato, às vezes, que a pessoa se esconde atrás. E aí acontece os exageros, acontece de beliscar muito durante o dia, né? Ficar beliscando alguma coisa fácil, assim, que tem disponível. Então, assim, faça as refeições para o seu corpo entender que sempre vai estar entrando um alimento, né? E o que acontece? Se a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o corpo vai entrar em estado de alerta. Então, fala assim, opa, não está entrando comida aqui, eu vou reservar gordura, não vou gastar minha gordura, não vou gastar energia. Então, o que a pessoa acha, né? Que está muito tempo sem comer, acha que vai emagrecer, mas ao contrário não, ela vai estar fazendo mais células de gordura, vai estar reservando mais gordura que não vai ser legal, porque a ideia é sim perder, a ideia é sim fazer cada vez menos, né, células de gordura para estar gastando isso, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem fazer no meio, pode estar fazendo, tá bom? Diga. Tá. Que acho legal essa troca, assim, às vezes esquece, eu não tenho, né? assim, muito assim, um horário certo para o jantar. Tem dias que eu janto lá pelas 8, mas já aconteceu de eu jantar lá pelas 9h30, por aí.
jantar muito tarde não é ideal, né? Sim, o ideal não é jantar muito tarde, porque à noite seu corpo já está se preparando para um repouso, para você descansar bem tranquilo, né? Você comer muito perto da hora de dormir acaba até atrapalhando a sua digestão, até atrapalha o seu sono, né? Então, assim, o horário melhor é você que vai determinar. Se você vai jantar às 6 horas e mais tarde vai comer uma fruta, por exemplo, né? Aí fica a seu critério e na avaliação da nutricionista também para te ajudar nessa organização, né? Uhum. A gente vai falar um pouco mais para frente, mas já entrando nesse assunto, às vezes a pessoa fala, eu não janto porque não pode comer carboidrato à noite. Né? Isso é um grande mito, né? Não é o que você come 3 horas, 2 horas antes de você deitar que vai determinar o seu peso no dia seguinte, né? Então, é o que você faz ao longo do seu dia, na sua semana, que vai determinar quanto que você vai pesar no final, tá bom? Pode passar aqui? Alguém tem mais uma pergunta? Segunda dica, né? Inclua diariamente nas suas refeições alimentos do grupo do carboidrato, dando sempre preferência aos integrais, né? Aqui, que bom que já foi um slide depois do outro, né? Que aí é justamente isso, às vezes o carboidrato hoje virou um vilão, né? Então as pessoas têm medo de comer carboidrato e esquecem que muitos alimentos têm carboidrato, né? O que faz parte do grupo do carboidrato? É o arroz, o milho, o pão, massas, mandioca, cará, inhame, batata. Então, né, às vezes a pessoa não lembra da batata, conta a batata como um legume, mas não, ela é uma fonte de carboidrato pela quantidade de carboidrato que ela apresenta, tá? E, de preferência, sempre alimentos integrais. Porque o que acontece com o alimento integral? Ele tem muita fibra. E a fibra ajuda na digestão, ajuda no intestino, ajuda na saciedade, porque quando você come um alimento rico em fibra, né, a fibra vai preencher o seu estômago, então você vai estar comendo uma quantidade menor e vai se sentir saciado mais rapidamente, tá? Fora isso, né, de integrais que a gente pode estar acrescentando são as sementes, chia, linhaça no nosso dia a dia, né? Ao invés de, por exemplo, fazer uma tapioca, só uma tapioca, coloca umas sementinhas de chia, né, uma farinha de linhaça ali junto, para ser uma fibra junto, que vai ajudar nessa digestão, tá? Consuma diariamente pelo menos 3 porções de legumes, verduras nas refeições e 3 porções de fruta. Também digo, não é uma regra para todo mundo, tem que ser avaliado, mas isso é uma recomendação geral. Para comer umas porções de fruta durante o dia, né, tem que ser avaliado no caso se a pessoa tem diabetes, se não tem. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Sempre, né, buscar variar as cores, né, e sempre procurar alimentos da safra, né? Na internet facilmente vocês encontram a safra do mês, né? Por quê? Porque vai ter menos agrotóxico, né? Às vezes os alimentos orgânicos, né, eles são ótimos, maravilhosos, né? Se a gente pudesse ter para todo mundo, né, num valor acessível, seria ótimo, mas a gente sabe que às vezes é mais caro, né, que nem todo mundo consegue ter acesso. Mas consumindo alimentos da safra já diminui uma quantidade considerável de agrotóxico, tá bom? Quarto passo, consuma diariamente alimentos ricos em cálcio, né? O cálcio ele é essencial para o fortalecimento, para a formação dos ossos, dentes também, né? Regulação dos batimentos cardíacos. E o que é alimentos ricos em cálcio, né? A gente tem fonte de origem animal e tem fonte de origem vegetal, né? Animal, leite e derivados, e o vegetal, gergelim, linhaça, amêndoa, feijão branco, grão de bico. Então, às vezes, uma pessoa que é vegetariana, que não toma leite e derivados, pode acabar usando dessas fontes de origem vegetal, né? Das sementes, gergelim, aveia, né? Para estar incluindo também no dia a dia. Tá? Quinto passo, na escolha das carnes, dê preferência aos peixes, aves sem pele e carnes magras, né? Então, sempre quando for se alimentar, né, ter a carne, sempre procurar tirar aquela gordura aparente, né? Eu sei que a picanha aí
né? Às vezes tem aquela gordurinha gostosa, né? A gente sabe porque um dia a gente já comeu, só que a gente sabe o quanto isso faz mal também, né? E aqui eu trago uma dica para vocês de um fracionamento durante a semana, tá? Sempre dá preferência para o peixe, né? Numa semana de 7 dias, então. Então, o peixe 2 vezes na semana. Ave, sempre quando você for fazer uma coxa, uma sobrecoxa, tirar a pele antes de você fazer, de você colocar no forno, por exemplo. Porque quando você coloca no forno com a pele, o que acontece com a gordura? Vai toda para a carne. Então, não adianta você tirar a pele, você já vai estar consumindo a gordura saturada, que a gente fala que é a gordura de origem animal, tá? E o que acontece com a gordura saturada? Ela faz aumentar o LDL, que é o colesterol ruim do nosso sangue, tá? Ovo, 1 vez na semana, pode ser mais, mas aqui é só um exemplo. Carne suína, 1 vez. Carne bovina ou miúdo, se gostar, se preferir, 1 vez na semana também, tá? E a gente tem a proteína de origem vegetal, que seria soja, lentilha, grão de bico, ervilha. Então, todo esse grupo das leguminosas são fontes de proteína também. Então, quando a gente pensa no vegetariano, ao invés de consumir a fonte de animal, tem a proteína de fonte vegetal, tá bom? E a falar nisso, gente, hoje em dia tem se estudado muito que a carne vermelha, né, é muitas vezes causador de câncer, né? Câncer no intestino, câncer no reto. Então, às vezes a pessoa come carne muito em excesso, pode ser uma predisposição, pode ter uma predisposição a vir a ter um câncer, né? Então, por isso que a gente recomenda diminuir essa quantidade de carne vermelha, tá? E aqui pensando nos peixes, né? Eles são ricos em ômega 3. Quem nunca ouviu falar do ômega 3, né? Então, de origem animal, salmão, arenque, sardinha, atum, cavalinha, pescadinha, né? A pescada branca e o lambari. E de origem vegetal, a gente tem o óleo de linhaça, semente de linhaça, as sementes, né? Chia, nozes e o abacate também, que são ricos em ômega 3. E o que esse ômega 3 faz? Ajuda a melhorar a saúde dos ossos, promove também uma boa saúde no cérebro, né? Ajuda nessa conexão dos neurônios, ajuda na saúde dos olhos, melhora a saúde da pele e contribui para a diminuição da gordura no fígado. Olha só quanta coisa boa ele pode nos dar, só que não vale ser aquele peixinho à milanesa, né? Tem que ser um peixinho no forno, assado, né? Não vamos juntar uma coisa boa com uma coisa ruim, né? A gente só quer coisa boa aqui. 6º passo, utilize óleos em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos, né? E quais são esses óleos vegetais, né? Que a gente encontra facilmente no mercado. Óleo de soja, milho, girassol, canola, tá? A gente tem o azeite também, que eu acabei colocando só aqui embaixo, né? E o azeite ele é mais indicado para quê? Para temperar a salada, né? A gente não indica muito você fritar alguma coisa com azeite ou aquecer muito ele, porque ele acaba perdendo as propriedades nutritivas, né? As propriedades boas deles, né? E o ideal, né? A gente conta para uma casa de 4 pessoas, no máximo 1 litro de óleo por mês. E aí, como que tá a compra aí do final do mês? Será que passa de 1 litro, uma casa de 4 pessoas? Fazer a conta aí. E evitar o uso da gordura animal, como banha, bacon, a manteiga também, que é derivado do leite, né? Por quê? Por conta da gordura saturada, tá? Que faz a redução do HDL e o aumento do LDL, né? Aqui eu gostaria de destacar também das gorduras hidrogenadas, a margarina, né? A gordura trans também, dos embutidos, que a gente encontra aí facilmente, né? E essas gorduras trans é mais do que prejudicial, né? Então, ela faz reduzir muito o HDL no nosso organismo. Então, a gente só quer melhorar. Então, aqui estão algumas dicas também para vocês, tá?
Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, né? Eu coloquei entre aspas aqui, porque se é que a gente pode chamar de alimento isso, né? Porque muitas vezes são formulações químicas, derivados de petróleo, muitas vezes, e aí a gente está comendo, a gente está dando para o nosso neto, a gente está comprando para os nossos filhos, colocando na lancheira, né? Então, vamos tomar cuidado com isso, porque não é um alimento isso. Alimentos são os alimentos naturais mesmo, mas pirulito, né? Que sabor que tem um pirulito, né? Então a gente tá mais do que certo que é totalmente artificial, fora a quantidade de corante, né? Que muitas crianças hoje estão vindo com alergia a corante, né? Não pode passar às vezes nem perto desses alimentos, né? Né? E aí o que inclui, né? Aqueles biscoitos recheados, salgadinho de pacote, refrigerante, né? Guloseimas, macarrão instantâneo, né? Então, às vezes, é só um macarrãozinho. E por que ele é feito em 3 minutos? Alguém sabe? Vocês sabem por que o macarrão instantâneo é feito em 3 minutos só? O macarrão comum é feito em 3 minutos? Não, né? E por que será? Ele é pré-cozido e pré-frito, né? Então, a gente nem imagina que um macarrão ele é pré-frito. Não tem isso, né? Aquele macarrãozinho que a gente compra de pacote, né, espaguete, às vezes não é, né? Demora às vezes 3 até 10 minutos para ficar pronto, né? Então, às vezes a pessoa que fala assim, mas eu não consumo muito sódio porque eu não coloco aquele pozinho. E mesmo assim tá consumindo. Eu coloco um tempero natural, tá estragando o coitado do tempero natural, né? Então, assim, tomar cuidado mesmo com isso, né? E são alimentos nutricionalmente super desbalanceados, não tem nada de bom, de benefício ali, né? E aqui, né, só para destacar um pouco, alimentos in natura, um exemplo, né, seria o abacaxi, um processado, um abacaxi em calda e um ultraprocessado, um suco de abacaxi em pó. Uma espiga de milho, um processado, né? Um milho em conserva e o ultraprocessado, um salgadinho de milho no pacote, né? Que às vezes nem é milho, né? Não é milho, é farinha pura, né? Não é suco, é química pura, né? Aqui, por exemplo, entra também um exemplo da pipoca, aquelas pipocas de saquinho, sabe? Às vezes tem sabor manteiga. Manteiga é o quê? É leite. Só que não tem nada de leite ali, não tem, né? Às vezes até uma pessoa com intolerância à lactose pode comer aquilo porque não tem leite, é de manteiga, e que coisa confusa, né? Um exemplo, né? Aqui, o peixe, o processado, né? Que a gente fala para evitar o consumo de ultraprocessados e para minimizar o consumo de processados, porque às vezes os processados, eles estão ali para mais facilitar o nosso dia, né? Mas também merecem ali ganham uma luzinha amarela para a gente ficar atento, né? Então, um peixe processado seria um peixe em conserva, né? Um atum enlatado, alguma coisa mais prática, né? E um empanado de peixe que já passou por um ultraprocessamento, né? Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? E aqui a gente tem 4 características que um ultraprocessado tem, né? Então, ele tem um hipersabor, são alimentos super doces, bem carregados no sódio, né? Então, que induzem muitas vezes a dependência, né? A pessoa que é viciada, né? Que tem uma dependência, que consome todo dia açúcar, de certa forma, cria uma dependência do açúcar, né? Como uma droga, né? Para uma pessoa, né? Então, para você tirar, às vezes é muito difícil. E vale a persistência, ou contínua, assim, dedicação à pessoa a tirar isso, a reduzir, né? Comer sem atenção, eles induzem, né, você comer sem atenção, porque são formuladas de uma forma que pode ser consumida em qualquer lugar, que você não precisa de talher, você não precisa de uma mesa, às vezes só abre um pacotinho, já come ali rapidinho, limpa a mão, às vezes na roupa, assim, num papelzinho, e já sai para o trabalho, né, aquelas barrinhas de cereais, né, que às vezes a pessoa confunde, são cheias de açúcar também, são práticas que também tem que ter toda a atenção para estar consumindo, tá? São, às vezes, em tamanhos gigantes, então, às vezes, você vai ver uma embalagem e por um preço, às vezes, pequeno, você compra o dobro,
né? Então, se uma embalagem pequena ou o dobro, você deveria pagar o dobro, e às vezes não é assim, né? Isso daqui a gente encontra muito em comida fast food, assim, né? E aí, às vezes, tem uma batata com um pouquinho mais de valor, assim, não tão significativo, e você vai comprar mais, né? Então, a pessoa fala assim, vou pagar R$1 a mais e tem uma batata, né? Uma batata maior, um refrigerante maior, né? E calorias líquidas, né? Porque são as versões líquidas. Então, suco, né? Suco de caixinha, refrigerantes, às vezes a gente não consegue mensurar na hora de estar tomando quantidade de caloria que a gente está consumindo, né? Mas no final aumenta muito na nossa quantidade de calorias no final do dia. Diminua a quantidade de sal, né? A recomendação da Organização Mundial da Saúde equivale a 5 gramas de sal por dia, tá? E equivale a 2.000 miligramas de sódio, tá? E as estratégias que a gente fala é de retirar o saleiro da mesa e utilizar o sal de ervas. Aqui eu não estou fazendo propaganda de nenhum sal, mas só para vocês visualizarem melhor o que seria 5 gramas de sal, né? Seria 5 sachês daquele que a gente encontra na mesa de restaurante, né? E às vezes a gente vai no restaurante e só para colocar na salada e numa batata frita, às vezes já vai 2, 3... E 5 sachêzinhos para você comer durante o dia inteiro. E aqui é uma quantidade que a gente deveria comer, né? 5 gramas, que é uma colher de chá. E o quanto o brasileiro tem consumido hoje? Né? 12 gramas. Então é mais que o dobro. É muito, né? E por quê? Não, com relação ao sal, existe a diferença entre o sal marinho e o rosa, o sal rosa? Tem. Hoje em dia a gente tem uma variedade grande de sal, né? Sal marinho, né? O próprio nome vem do mar, né? O sal rosa é aquele sal do Himalaia que tem uma propaganda gigantesca, né? Mas é sal do mesmo jeito. Não tem uma quantidade menor de sódio nele. O que pode ter mais é um pouco mais de nutrientes, né? Mas esses nutrientes você pode adquirir por frutas, por verduras, não necessariamente, não são exclusivas do sal, né? A gente tem hoje o sal refinado também, que é uma opção, né? E tem o sal light também, que é uma quantidade menor de sódio que tem, né? Então, ele é mais indicado para pessoas, às vezes, que têm problema renal, e ele tem um valor mais caro também, né? Então, o que a gente indica para todo mundo? É reduzir, no modo geral, a quantidade de sal. Só que muitas vezes o sal, o sódio, ele está embutido nos alimentos. Às vezes num alimento doce, né, um industrializado doce, que você nem imagina que tenha sódio, e está lá na composição o sódio presente, né? Então, tudo isso, ao longo do seu dia inteiro, né, se você trocar só o sal marinho para o sal rosa, não vai fazer diferença, né? Então, no modo geral, é reduzir mesmo a quantidade de sal no dia, tá bom? E aqui eu trouxe alguns alimentos para você. Vocês lembram quanto que a gente tinha que comer de sódio? 2.000, né? 2.000 miligramas, tá? E olha aqui, ó, um pacote de macarrão instantâneo com tempero, ó, 1.512 miligramas. Isso daqui já estourou. Aí você toma uma Coca-Cola zero junto, porque o zero, né, é mais rico em sódio também, já estourou, né? Aí você come uma comida japonesa, tô achando que eu tô arrasando, tô sendo saudável aqui, mas aí carrega, né, muitas vezes mais do que uma colher de sopa de shoyu. Olha quanto que já tem, 855 miligramas, né? Deixa eu ver outra coisa aqui. Olha aqui, ó, o cubo, né, um cubinho de caldo de galinha, 2.156 miligramas. Né? E às vezes para cozinhar a gente usa 2, tem gente que usa 3, né? Então quanto que isso daqui já foi lá na casa do chapéu, né? Já estourou, né? E aí tem outras coisas também ao longo do dia inteiro que vai estar acrescentando nesse sódio, né? E o que o sódio elevado causa? A hipertensão, né? Sobe a pressão e aí uma coisa leva a outra, né? Com a quantidade elevada de gordura também. Pode causar um entupimento das veias, das artérias, e pode causar um AVC. Então, olha só, o quanto a gente
tratando aqui no começo, tendo esse conhecimento, o quanto a gente não pode prevenir lá na frente, né? Evitar alguma coisa de ruim lá na frente, tá? Ó o gorgonzola aqui, o pão francês, né? Uma colher de queijo ralado, 100 miligramas de sódio, uma salsicha, 497. Então, isso aqui choca todo mundo, porque a gente não imagina que tenha tudo isso de sódio, né? E uma pessoa hipertensa tem que tomar o dobro de cuidado, tá? E aqui a gente usa, né, temperos naturais para dar sabor à comida. Não é o sal que vai trazer o sabor, mas é um conjunto de temperos, né? Então, por exemplo, o alho, né, ajuda a diminuir o colesterol e regula a pressão, protege o coração também. A cúrcuma é um anti-inflamatório, né? Às vezes o pessoal conhece como o açafrão da terra. Pode também estar usando dele em todas as refeições, né, para temperar legumes, para colocar no arroz, então fica super saboroso, né? O orégano, né, rico em antioxidante, auxilia também no relaxamento muscular, auxilia na digestão. Manjericão também, né? Às vezes legal ter aquela hortinha em casa para você colher ali na hora, né? Mas se tiver o seco também tá valendo para agregar sabor. Auxilia, né, o sistema imune, sistema digestório, auxilia no estresse. Então, acho que amanhã todo mundo vai estar comprando um pezinho, né, de manjericão para deixar lá em casa. Alecrim também, antimicrobiano, antioxidante. Ixi, muita coisa, né? A cebolinha e a salsa também rica em vitamina K, que auxilia na saúde óssea também. Então, assim, inúmeros. E por que a gente não usa isso? Às vezes vai para o mais prático, né? E às vezes o mais prático não é o mais saudável, né? Nono passo que a gente coloca, né? Mantenha-se hidratado. Com o passar dos anos, com o envelhecimento, é natural que a gente diminua a vontade de tomar água. Só que muitos daqui, acho que já devem saber que quando a gente está com sede é porque o nosso organismo já está precisando de água, né? Então, não vamos esperar ele dar um sinal da sede para aí a gente dar a água para o coitado, né? Então, vamos sempre estar mantendo hidratado, né? Auxilia também na pele a hidratação. Então, às vezes não adianta só passar um creminho de hidratação por fora, a gente tem que hidratar de dentro para fora também, né? E o idoso também, ele é naturalmente mais desidratado. A gente vê, né, pelo sinal da pele, né? Se a gente puxa a pele assim e fica, é um sinal, mas também é um sinal do próprio envelhecimento ali acontecendo. Então, a gente precisa ter um pouquinho desse cuidado para estar avaliando, tá? E uma recomendação que a gente passa é de 35 ml e você multiplica pelo seu peso de hoje, para você ter uma ideia de quanto de água a gente precisa estar consumindo durante o dia, tá? E água de graça, né, gente? Às vezes a pessoa não gosta muito de tomar água pura, não sente sabor, porque realmente não tem sabor nenhum. Então, pode fazer uma água aromatizada com um hortelã, coloca umas rodelinhas de laranja, né, de limão, que fica uma delícia, que até mesmo nos tempos mais quentes, isso daí até refresca mais do que só a água, tá? Então, é essencial beber água. E, lógico, que essa quantidade também vai variar de pessoa para pessoa. Se a pessoa tem alguma questão cardíaca, a gente tem que controlar, né? Questão renal também a gente tem que controlar. E o 10º passo, pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias, né? Atividade física é vida, né? É essencial. Né? Então, ainda mais para o idoso, né? Fortalece parte muscular, protege os ossos, né? Evita queda, evita lesão. Então, isso aqui é essencial. E aqui a PVE fornece, né? Vocês têm livre acesso à atividade física, né? Que é muito importante, né? E descubra uma atividade que é agradável ao seu gosto, né? Não necessariamente precisa ser uma academia, mas também com orientação médica, né? Com orientação de um profissional. Você pode fazer uma dança, se você gostar, pode fazer uma natação, pode fazer uma academia. Tem inúmeras danças, né? Atividades, né? E aí você se organiza durante o seu dia para estar incluindo essa atividade física também, tá? Evite cigarros e bebidas alcoólicas, né? Isso também são prejudiciais à saúde, que a gente é mais do que comprovado. O vinho? Não, o vinho
É que a gente não recomenda, assim, toma um vinho à vontade, porque senão todo mundo vai, no final de semana, beber aquela garrafa, né? 1 litro de vinho, né? Mas o vinho, sim, ele tem suas propriedades, né? De proteção cardíaca mesmo, do coração. E a recomendação é 1 cálice por dia, né? Só que aí a gente também... depende do tamanho do cálice, aqueles cálices, né? Mais maiores, assim, né? Que a gente vê, às vezes, de brincadeira para vender, né? Então, a gente tem que também avaliar, mas é excelente para proteção do coração, tá? E aqui, gente, é todo um equilíbrio, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Tem aquela frase. E assim, Laura, mas você não come lanche, não come pizza? Eu como, gente, eu sou gente como a gente, né? Eu sou um ser humano também, só que a gente controla, né? Não tem que comer uma pizza inteira achando que o mundo vai acabar nesse dia. A gente come um pedaço de pizza, 2 pedaços de pizza, às vezes junta com uma salada. Nossa, salada pode parecer estranho, mas às vezes a salada ali no meio pode dar uma saciedade, né? A gente usa dessas estratégias, né? No aniversário, nossa, você nunca come bolo? Eu como bolo, meu namorado tá aí pra comprovar, né? Eu como bolo, só que eu como um pedaço, né? No máximo, e aí a gente vai controlando. Refrigerante também, não tomo. Então, é tudo isso, é tudo balancear. Não quer dizer que vocês vão sair por essa porta, nossa, não vou comer mais pizza, não vou comer mais comida japonesa com shoyu, né? Que todo mundo assustou, mas é tudo um equilíbrio, né? Isso daí... Pizza de escarola, ao invés de uma pizza de calabresa, né? Então, usar dessas estratégias, começar a pensar diferente. Nunca é tarde, né? Não é porque você viveu 60 anos comendo de um jeito que você tem que terminar a sua vida assim. Você pode, a partir dessa palestra, começar a comer diferente, né? A ver o alimento de uma forma diferente, né? Muitas vezes a pessoa acaba vendo um alimento como uma fuga de um sentimento. Nosso dia está cansado, então eu mereço comer. Nossa, a gente comemora, então pede uma pizza, vamos comemorar. Então, às vezes a comida é uma fuga de um sentimento que a gente está passando. Nossa, estou triste, vou comer um pote de sorvete. E não é assim, a gente tem que ver a comida como um prazer, sim, só que ela não pode saciar aquilo que a gente está sentindo. Aliás, seria o ideal em relação ao primeiro slide que você apresentou aí, que são as 3 refeições mais importantes do dia, né? Eu te pergunto, qual a tua opinião em relação às pessoas diabéticas? Eu já assisti diversos médicos, pela internet, dizendo que o diabetes tem que comer de hora em hora, de hora em hora. Já outro médico fala que, não sei quem inventou isso, que não tem que comer de hora em hora. Isso é um absurdo. Então, para a gente que é leigo e diabético, come-se de hora em hora ou não come? Não come de hora em hora, tá? Isso não é de hora em hora comer um hambúrguer de hora em hora, né? Imagina só. Mas tudo tem que ser avaliado individualmente, né? Então, a gente faz uma análise do seu perfil de alimentação, ajusta o que precisa ser ajustado, levando em consideração a diabetes, né? Então, que horas, por exemplo, que toma insulina, né, que a gente tem que prestar atenção, se tem crise de hipoglicemia, né? Tipo 2, eu diria. Tipo 2, isso. Que é o mais comum, assim, para adulto. Sem insulina. Então, avalia também a hora que o medicamento é tomado, né? Então, tudo isso. Ao invés de você comer um carboidrato, uma banana sozinha, vamos colocar uma banana com uma fibra. Porque aí a glicose não vai ser absorvida tão rapidamente no organismo. Então, são essas estratégias que, organizando ao longo do dia, a gente vai manter e fechar um planejamento alimentar, né? Às vezes, a pessoa com diabetes, ela fica meio perdida. Nossa, eu tenho que excluir, só uso adoçante, não come nada que vem debaixo da terra, né? Que às vezes é essa orientação que o médico passa. E não, a gente pode comer, a gente não precisa
ter medo da comida, né? Mas a gente precisa controlar, só ajustar alguns pontos para não ter os descontroles, não ter, ainda mais por conta da diabética, a gente sabe que tem outras complicações que pode vir junto, né? Às vezes, né, questão dos olhos, do rim, né? Tem que tomar cuidado com um ferimento ali, que aí já é difícil também da cicatrização. Então, tudo isso é observado e avaliado com mais cautela, tá bom? E aqui, antigamente era muito usado a pirâmide dos alimentos. Acredito que todo mundo já tenha visto, né? Só que mudou um pouco esse conceito e aqui a gente fala a roda dos alimentos, né? Então, aqui a gente tem alimentos reguladores, que são as vitaminas e minerais, né? Que são os grupos das frutas, das verduras, dos legumes, que vão regular o nosso organismo. Grupo dos construtores, né? As proteínas que vão auxiliar na formação do músculo, na formação óssea, né? E alimentos energéticos, né? Que são os carboidratos e a gordura, né? Só uma informação, acho que é legal, né? Passar. A pessoa, quando corta o carboidrato, ela está cortando a energia dela. Muitas vezes um low carb aí muito restrito e a pessoa não tem energia para fazer as atividades ao longo do dia. E o nosso cérebro, ele só usa a glicose como fonte de energia, né? Então, às vezes a pessoa fica até mais devagar, não consegue pensar com tanta agilidade. Então, olha só o cuidado que a gente tem também ter com essas dietas da moda, né? Com os extremos, assim, corta todo o carboidrato, só come gordura e legumes. Só que aí depois você vai ver no resultado do lado LDL e HDL, já está lá em cima também. Então, tudo a gente tem que escutar, processar, às vezes tirar a dúvida, né? Consultar realmente um profissional, porque às vezes não é aplicável a todo mundo. Jejum intermitente, quantas, né, já não escutaram isso também? Acorda, já vai para academia, faz um monte de atividade e aí só come depois. Não é para todo mundo, é uma estratégia nutricional, né? Então a gente tem que olhar essas informações, escutar e tomar cuidado com aquilo que a gente vai aplicar no dia a dia, tá? E a gordura também, né? E aqui a gente consegue ter um porcionamento, né? Então, uma fatia menor aqui dos óleos, metade do prato, né, de legumes e verduras, carboidrato, e a outra metade aqui dos alimentos construtores, que aí entra a proteína de origem vegetal, animal, e aqui o que está no centro? A água. A água é essencial para tudo, tá? E o modelo de um prato ideal, tá? Metade do prato de vegetais crus e cozidos, 25% de proteína animal, aqui, né, um filé de frango, um filé de peixe, uma carne, um ovo, né? Proteína vegetal, feijão, grão de bico, soja, lentilha, junto com a proteína animal, e os outros 25% de carboidrato de preferência integral. Só que aí não é assim, ó, 25%, uma torre grande assim, né? É alinhado ao prato. Tá bom? Laura, mais uma dúvida. Estou cheio de dúvida. Pode perguntar. É porque diabético é preocupado com o negócio, né? A gente ouve falar também, né? Você falou aí, me chamou a atenção, o jejum intermitente. Sim. A gente lê muito sobre isso, é muito falado isso, né? O diabetes fica 3 dias sem comer. Quando estiver quase morrendo, aí come, tranquilo, e desceu demais a glicemia, né? Resolva a tua glicemia em 3 dias. Uhum. Aí você come um dia normal, come o outro normal, fica 2 sem comer de novo. Eu acho meio esquisito isso. É o jejum intermitente, né? Acho que não é aconselhado isso, na sua normalmente opinião? O jejum tem algumas horas, né? Às vezes o profissional recomenda 8 horas, 12 horas, né? Mas um dia inteiro, acho que nunca ninguém recomendou, eu espero, né? Mas é justamente isso, é muito tempo sem se alimentar. Então, para um caso de diabético, né? Fica muito tempo sem se alimentar. O que acontece quando você se alimenta? O pico de glicose e insulina vai lá em cima. Só que quando vai lá em cima, ao mesmo tempo que ele sobe muito rápido, ele desce muito rápido também, né? Então, se você comer de 3 em 3 horas, por exemplo,
Então, vai ter um pico, aí vai estar caindo, você vai comer de novo, então ele vai subir mais um pouco, depois vai descer, aí você almoça, tem um pico maior, aí tem uma fibra ali junto, então vai ajudar nessa digestão. Então, olha só como é contínuo, não é em picos assim que Mas acontece. baseado nisso, você está falando que justamente eu perguntei esse papo de comer, vamos dizer, de 2 em 2 horas, é para evitar o pico glicêmico. Segundo quem defende essa teoria de comer 2 em 2 horas. Porque aí não há nunca o pico glicêmico. Então, ou está sempre alto, né? Não sei. E aí esses picos glicêmicos que a gente tem que prestar atenção na glicose também, né? Porque a glicose muito alta, uma glicose... E ela é silenciosa, às vezes você nem percebe. Quando você vai medir, nossa, tá 300, tá 250. E aí, o que eu faço, né? Aí aplica a insulina lá na hora para poder abaixar. Então, é isso, e aí cada grupo defende uma coisa, né? Só que o que a maioria fala é que, quando você comer de 3 horas, você vai evitar e vai ter essa flutuação mais suave, mais leve, para você não ter essas descompensações no final do dia. O Laí Ribeiro, ele fala que todo dia você tem que tomar água com limão. Sabe, todo dia de manhã tomar água com limão e comer 2 ovos. Né? Ele fala. Igual a água da berinjela, né? Não sei se alguém escutou a água da berinjela. E né? diz que à noite você tem que tomar água com limão aquecida. Para derreter tudo, né? Para derreter tudo. Eu não sei se você... Porque diz que o pH do organismo que é muito importante. Embora o limão seja ácido, ele, quando chega no organismo, ele fica básico, né? Então diz que a gente tem que manter sempre básico o nosso organismo. Diz que se tomar um refrigerante, ele falou lá, que você fica tão ácido que você tem que tomar 7 litros d'água para poder voltar. Isso que ele fala, né? Não sei até que ponto ele... Entendi. São essas outras estratégias aí que às vezes tem um boom, todo mundo começa a fazer, aí depois fala que é errado, então aí fica meio confuso mesmo, né? A água do limão ela é utilizada, né, às vezes numa estratégia de aumentar o sistema imunológico, né? De você auxiliar ali com própolis, uma cúrcuma, alguma coisa junto, né? Só que não derrete nada não, gente. Derreter gordura, né? Auxiliar, pode até auxiliar no pH, só que não é muito mínimo, assim, né? E a água com limão, ela tem que ser tomada com cuidado, não serve para todo mundo, né? Para pessoas que tomam AS, por exemplo, remédios que afinam o sangue, tem que tomar cuidado, porque a água com limão faz isso também, afina o sangue, deixa mais fino, então pessoas têm que tomar cuidado. É aquilo, passar pelo filtro do bom senso ali, né? Será que é aplicado para todo mundo? Emagrece, não sei o quê. Não emagreci. Mas eu falei, se um limão emagrece, imagina 3 por dia. Então eu fiquei tomando 3 limão por dia. O ácido úrico explodiu. Então, quer dizer, é bom senso em tudo, é né? bom senso. Nada em excesso é bom. Tudo equalizado. Você falou lá como é que é? O equilíbrio, Sim, né? o equilíbrio, exatamente. Comer 2 ovos no dia, né? Ovo é um excelente. O ovo é um alimento mais completo que a gente tem hoje. Ele só não tem vitamina C, né? Só que aí eu vou comer 2 ovos todo dia, como que vai ficar meu colesterol? Né? Então, tudo isso a gente precisa avaliar, ver se realmente cabe. E aí, com quem vocês tiram dúvida? Não é com o Dr. Google, não. Né? É com um profissional especializado dessa área, tá? Pode falar. Na slide anterior, a questão da rota. Aqui. Eu acho muito complicado essa questão do carboidrato, desse monte de pão aí. Uhum. Porque os alimentos, aquele no laranjinha, são os construtores, né? Isso aqui, né? Então, parece que eles estão desproporcionais, né? Tipo assim, essa parte assim que a parte do pão, tudo tá maior. Ali, o verdinho tá, como falar assim, mais coerente. Uhum. E a parte das massas, tudo tá muito grande em relação a essa parte dos construtores. Então, a minha dúvida é sempre assim. O pão, eu hoje em dia, como a gente não consegue ficar totalmente sem comer o pão em várias situações, não só a questão do pão, mas todo tipo de massa.
E como que a gente faz para substituir, né, várias vezes, assim, onde fazer, com que substituir o pão? E a questão também, assim, eu encontro uma pessoa que coma pão e fala assim, tô bem. Todo mundo fica estufado, todo mundo fica passando mal, né, tipo assim, de alguma forma. Então, assim, as pessoas acabam pegando até essa questão, não, tira o pão, substitui. Mas nessa questão de substituir pão, culturalmente a gente tem um país que come pão, né? Sim, com certeza. Então é muito difícil. Então, o que a gente faz numa hora dessa, né? Assim... Fica meio perdido, né? Happy 10, né? Brincadeira, gente. É a mesma coisa. Então. Então, assim, a gente, quando fala do grupo dos carboidratos, a gente sempre remete ao pão, né? E o pão, lógico, tem o glúten, que é muito falado também ultimamente, né? O glúten, a gente sabe que causa, às vezes, uma série de modificações na flora intestinal, né? Só que a gente tem, por outro lado, a gente tem outros grupos, né? Outros alimentos no grupo dos carboidratos. A mandioca é uma fonte de carboidrato, né? Que você pode comer numa quantidade reduzida ali, que também não vai te fazer mal. A mandioquinha, né? A tapioca, a quinoa, né? Que é muito usada hoje, né? Para fazer de várias preparações. Então, tem outros alimentos que você pode estar usando, né? Se você, às vezes você sente um desconforto com o pão, pode estar usando esses outros alimentos, né? E aqui também é muito individual, não é uma regra para todo mundo. Metade do prato de salada, isso querendo ou não, uma regra para todo mundo. Mas essa parte aqui, ó, a gente, durante um processo de emagrecimento, a gente pode mudar isso aqui. A gente pode colocar um pouco mais de proteína ali para dar mais saciedade e menos de carboidrato. Então, às vezes, eu como uma colher de servir de arroz e ele come 2 colheres, né? Ou ele come 1, eu como 2. Depende da necessidade e do objetivo da pessoa. Se a pessoa chega para mim com o objetivo de perda de peso, é uma estratégia. Se é um objetivo de ganho de peso, né? Ganho de massa muscular, é outra estratégia. Né? Então, no seu caso, né, pode estar variando essas outras opções de carboidrato, né? Só que o ideal é nunca retirar completamente, porque aí outras questões, né, neurológicas até, né, de ânimo, de força, de energia para gastar durante o dia, você não vai ter, né? Quantidade, Ninguém faz isso. E aí a gente tem que tomar cuidado hoje em dia com o tipo de pão que a gente compra, né? Porque você vai no mercado, você fica às vezes 20 minutos olhando para a prateleira sem saber que pão integral que você compra, né? E aonde você vai ver se é um pão de qualidade ou se não? Na informação nutricional, na lista de ingredientes. Então, sempre o alimento que vem em primeiro lugar é o que tem mais. Então, às vezes, você olha, está comprando um pão integral, que é mais caro, só que o primeiro ingrediente é farinha branca. E aí? E hoje a gente tem pão que é só com farinha integral. Né? Então, prestar atenção também no rótulo, às vezes, perder um pouco mais de tempo no começo para você olhar as marcas que você pode estar comprando, e aí depois você vai no automático, vai pegando e vai vendo as variedades que tem, porque sempre está surgindo uma coisa nova. Né? Eu gosto muito do pão francês. Então, assim, vamos tirar o miolo, vamos comer meia unidade, vamos intercalar os dias, né? Não precisa comer 3 pães de uma vez. Para que tudo isso, gente? Não precisa, o mundo não vai acabar hoje, né? Já passou o 2000 aí, né? Que era a virada, né? Então, assim, vamos comer porcionadamente, né? Porcionado durante o dia, durante a semana. Então, vou planejar. Então, acho que era aqui que eu queria chegar, né? A gente já está chegando no final da apresentação, mas tudo que eu falei hoje é baseado no quê? Planejamento. Planejamento, né? Então, prefira você se organizar do que você comer algo. Nossa, estou com fome, cheguei do trabalho, correndo, o que eu vou pegar? Uma barrinha de cereal. É lógico, gente, é mais prático, só que é o mais saudável, é a opção melhor? Não é. Né? Então, se você se planejar, se você organizar, se você fizer uma feira e você deixar a fruta ali picadinha, né, porções assim de melão picadinho, com uma aveia, alguma chia em cima, assim, você vai pegar
essa opção porque já está prático, já está fácil, e vai ser uma versão mais saudável, né? Então, tudo é questão de planejamento. E os industrializados, eles vieram para falar justamente o contrário, né? Para você usar eles de uma forma mais rápida, mais corriqueira, assim, durante o dia, e você se planejar, você se organizar, você vai ter uma alimentação muito mais saudável. Tá? Então, tudo é baseado no planejamento. E não existe, gente, um alimento milagroso. Igual a gente estava falando aqui, água com limão é milagrosa. Não tem nada disso. É questão de você... É um momento seu com você mesmo. Né? Então, você precisa se planejar, você precisa dar o primeiro passo, o segundo passo. É uma caminhada que, às vezes, vai ter um tropeço, mas você precisa continuar, persistir, porque é um bem para você mesmo. Né? E respondendo aquela pergunta... Como você está fazendo o seu processo de envelhecimento? E um deles, vocês estão dispostos aqui, né, pelo que eu vejo, de começar pela alimentação, tá? E aqui a gente fala, né, desembale menos e descasque mais. Né? Descasque uma batata, por exemplo, desembale, deixe a batatinha de lado, né? E aí, lógico, né, aquele sabor da batata, nossa... A gente não consegue replicar em casa. Lógico, é essa a intenção dos industrializados. Né? Você é um sabor único, sabor irresistível. Nossa, que gostinho daquele salgadinho. Né? Mas dá para fazer preparações saudáveis, gostosas, deliciosas, com temperos naturais, reduzindo a quantidade de sal, também em casa. Tá bom? E isso daqui foi uma campanha de 2019, né, no Dia Mundial da Obesidade, que é no dia 11 de outubro. E que pena que foi só em 2019. Podia ser isso muito antes. Quantos, né, anos aí os industrializados estão nos mercados, né, comprando, vendendo a rodo. Então, isso daqui é uma campanha que deveria ser, foi em 2019, poderia ser antes e pode continuar sendo propagada isso. Tá? E para finalizar, né, os micronutrientes, né, essenciais para a terceira idade, que a gente presta muita atenção. Cálcio e vitamina D, que vai manter ossos fortes e saudáveis, reduzindo o risco de quedas e isso é muito importante, né? Como a gente falou, né, a origem deles, vegetais de folhas de verde escuro, peixes, lácteos, salmão, né? Salmão, ovos e o sol é da vitamina D, e o primeiro é do cálcio, né? Vitamina B12 também, que junto com ácido fólico vai ajudar a manter os níveis de ferro no sangue, evitando condições de anemia. Então, onde que a gente encontra a vitamina B12? Cereais fortificados, né? Carne magra, peixes e frutos do mar. Potássio também é um micronutriente essencial, é um mineral também vital para a função das células, que pode também ajudar a reduzir a pressão alta, e pedras nos rins, também a fonte dele, que a gente encontra. Banana, abacate, semente de abóbora, também é excelente. Batata doce, sardinha, folhas verde escuro, né? Magnésio para o desenvolvimento do sistema imunológico, junto com vitamina C, junto com um composto, né, de micronutrientes, que estão, né, no abacate, nas nozes, amêndoas, leguminosas, chocolate amargo. Amargo, tá, gente? Não é o leite, aquele que derrete na língua. O branco, o chocolate branco que nem é chocolate, né? Gordura vegetal pura aquilo dali, né? Isso, a partir de 70, né? Os 50% já é meio ao leite, meio amargo. Então, preferi um mais amargo. Mas, assim, é muito amargo, não consigo. Mas é questão de costume. Não é você comer 1, 2 dias que já vai mudar o seu paladar. Mas é um processo de 14 a 20 dias. Né? Então, é contínuo, gente. Não é fácil, né? Então, aí você vai mudando sua papila gustativa. Então, ao invés de comer um chocolate amargo, mastigar, engolir, você deixa na língua, deixa ele dissolver. É a terapia do chocolate que a gente fala, né? Então, deixa ele dissolver e aí, nisso, você vai se acostumando. Outra coisa também, café amargo, né? Evitar, diminuir o açúcar do café. Então, é a mesma coisa. Coloca uma gotinha na língua, deixa dissolver ali, e aí você vai melhorando suas papilas gustativas.
né? Que elas vão se renovando, e a cada vez que você renovar, vai mudar o sabor que você sente, vai mandar um comando para o cérebro para você desacostumar com aquele sabor super doce, que a gente é acostumado, às vezes, desde criança, né? Às vezes a mãe coloca Coca-Cola na chupeta, na mamadeira e dá para a criança. Então, olha o quanto de informação e o gosto, né, das papilas ali já está sendo modificado, né? E as fibras, né, que ajudam na digestão, numa digestão saudável, né? Então, grãos integrais, feijões, frutas e vegetais, né? Isso daqui auxilia muito no intestino, né? Então, hoje é muito falado que existe um eixo, né? Intestino, cérebro e cérebro-intestino. Que às vezes o intestino mesmo, ele faz, né, neurotransmissores que vão para o cérebro literalmente, né, que fazem essa conexão, né? E aí, quem nunca estava nervoso com uma situação e teve uma dor de barriga? Né? Então, nesse simples exemplo, a gente vê que tem uma conexão um com o outro, tá? E cada vez mais está sendo estudado sobre isso, que é muito interessante também, tá? E aqui, queria passar um videozinho antes para vocês saírem daqui com um pensamento novo, para vocês refletirem de uma forma diferente. Só um minutinho que ele tem uma pergunta, tá? Pode falar. O adoçante, o melhor é aquele mais natural. Então, é o stevia 100%, o xilitol, o eritritol, né? Os adoçantes que não são dessa classe, né? Que tem citrato, né? Aqueles outros, de certa forma, eles causam uma dependência também como o açúcar, né? E aí você tem uma quantidade, né? 4 gotas de adoçante equivale a uma colher de chá de açúcar. Não em termos de caloria, mas em termos de doce, né? Porque às vezes a gente utiliza o adoçante como uma forma de redução de calorias, né? Mas às vezes é por uma transição ali, e eu sempre oriento os pacientes a reduzir a quantidade de açúcar. Então, não tem pessoa que pega o adoçante e faz jato assim, né? Aperta 4 jatos, olha quantas gotas não está indo ali, né? Então, vale a pena refletir sobre tudo isso, né? E se for optar por um adoçante, opte pelo mais natural. Outra coisa, pimenta. Você não falou de pimenta. O que tem a pimenta? O que tem a pimenta? É boa, não é boa? É isso? Tem, por exemplo, o mexicano lá no México, tudo é com pimenta. Né? Sim, sim. O que ela faz no organismo? Que aumenta a pressão. A pimenta, ela tem um efeito termogênico, né? Ela tem várias funções também, né? De antioxidante. As pimentas vermelhas, né? Tem um antioxidante natural, que é dela ali mesmo. Só que tem que ser consumida com moderação também, porque causa outros malefícios, né? Às vezes uma irritação na mucosa do esôfago, do estômago, né? Às vezes dá uma hemorroida, por exemplo, né? Dá outras complicações. A Índia, lá, por exemplo, consome muita pimenta, né? Tem pessoas que estão acostumadas, às vezes, desde pequeno, então não faria tão mal assim, só que a gente também tem que tomar cuidado, porque, às vezes, irritando muito a mucosa do esôfago, do estômago, pode, às vezes, causar um câncer, né? De tão irritado que fica, né? Eu falo lá que deixa avermelhado no escapamento, né? Aí eu já não sei, gente. Aí é de cada um, né? E tem outro falaram que se o Lula fosse nutricionista, né, não seria eleito. Ia trocar a picanha pela batata doce. Ai, meu... aí vamos entrar... Então, gente, a gente já está indo para o final, mas eu quero deixar mesmo essa questão para vocês, né? Vocês refletirem, saírem dessa porta de um jeito, com um pensamento diferente de como vocês entraram, né? E a alimentação é super importante, né? Quem sabe eu volte aí para tratar outros assuntos, né? Basta de vocês querem que eu volte ou não. Pode falar. Foi, aham. E eu fiz, menina, cubo de milho
às vezes, um dia eu fui fazer omelete, eu botei a mesma quantidade. Quando eu fui comer, o omelete estava insuportável de sal. E eu tinha colocado menos. Sim. Depois eu fui fazer salada, tive que diminuir também, porque minha salada, eu não gosto de comida muito salgada, mas a minha salada ficou salgada. Realmente aquilo funciona, tá? A gente consegue diminuir mesmo. Sim, sim. Explica como é que faz, né? Sim, passando rapidinho, né? Quando eu falei do sal, uma das estratégias, né, para reduzir a quantidade de sal é usar o sal de ervas, né? Então você vai pegar meio quilo de sal, por exemplo, e você vai pegar as ervas secas que você mais se encontre ali, né? Goste, né? De sua preferência, isso. Aí então você vai pegar um manjericão seco, às vezes um alecrim seco, um orégano seco, e aí você vai bater tudo no liquidificador. Ele vai ficar, né, vai mudar a cor, vai ficar um verdinho assim, né? E aí nisso, você colocando na sua salada, você vai reduzir a quantidade de sal, né? Porque ele vai ter o sabor, né, dos temperos, né? Vai agregar mais sabor, porque, como eu falei, o sal não tempera, né? Ele só salga. Né? E aí você vai estar reduzindo também a quantidade de sal e vai ter as propriedades, aquelas propriedades maravilhosas que a gente viu nos slides anteriores, tá? Então é super fácil, é receitinha que todo mundo devia ter em casa, assim, como reserva, né? Para estar usando nas preparações. E aí eu quero passar esse vídeo para vocês para lançar esse novo passo, né? A gente está no início, meio do ano, né? Mas nunca é tarde para a gente mudar um hábito. E aqui, como que vocês querem estar lá na frente? Mudando a alimentação hoje, para lá na frente estar bem, estar disposto, estar diferente, ou continuar a mesma vida. Aqui vocês vieram mais uma palestra e seguir a vida, e aí lá na frente vai ter suas consequências. Então a gente tem que saber que a gente é responsável pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, se a gente quer mudar de vida ou não, tá bom? Então pode rodar. E aqui eu deixo muito obrigada pela participação de vocês. Aqui, né, o espaço onde é um espaço familiar, né? Eu sou nutricionista, a minha irmã é fisioterapeuta, meu cunhado é fisioterapeuta, que tem o Pilates ali também, então a gente consegue juntar todas as áreas, assim, a alimentação, prática de atividade física, né? Também a gente tem fisioterapia ortopédica, né, particular, para quem precisar também. E aqui eu deixo muito obrigada pela participação de vocês, pela presença, pela disposição do tempo de vocês, um tempo valioso para mais informações que vocês conseguem adquirir aí na vida de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente.